Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente. Essa é a vontade do meu coração sempre, irmãos, que Ele esteja presente através do Espírito Santo operando no meu falar e operando no seu ouvir, assim como acontece quando eu ouço também as ministrações, para que possa fluir e ser construído dentro de nós uma fortaleza impenetrável, incapaz de tirar de dentro de nós essa presença, e para que nós venhamos a cumprir os seus propósitos, vivenciar suas boas promessas e ter uma vida, né, feliz na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá para mais uma conversa? Vamos colocar mais um tijolinho, mais um pouquinho de força nessa construção que nós temos feito? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de um dos profetas considerados ali menores, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, capítulo 1, versículo 11, um versículo apenas, diz assim a palavra: Ó Nínive, quem que é esse seu conselheiro perverso, que trama o mal contra o Senhor? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O profeta Naum, ele profetizou justamente ali, talvez entre 663 e 612, logo depois que os babilônicos já tinham sido assimilados, já tinham sido invadidos ali o reino do sul, e já tinha conquistado, e eles já provavelmente já teriam voltado. A data que ele profetizou é incerta, mas como ele profetiza contra Nínive, que é o próprio inimigo, a qual tinha, Nínive é a capital da Assíria, que tinha invadido já uma vez. Então, essa profecia aqui vem como uma resposta, irmão. Por quê? Porque é a mesma coisa de nós estarmos enfrentando um inimigo e pensando, vai acontecer tudo de novo. Era exatamente esse momento, um momento de reconstrução, um momento que estava... que eles já tinham passado pelo juízo de Deus, e mesmo assim poderiam se perguntar se aqueles que ajuizaram a própria Israel com tanta maldade não seria punido. E a profecia de Naum é como se ecoasse pela eternidade um sonoro sim, que teria o juízo também para aqueles que foram usados como instrumento de juízo contra a própria Israel. Nós vemos isso no caso de Jonas, ali porque ele não queria ir pregar a Nínive, tinha um motivo. Ele conhecia o Senhor e sabia talvez das profecias. E Naum vem agora profetizar aquilo que Jonas queria profetizar lá atrás. Lembra que Jonas ficou meio bravo? Então, era justamente isso. Ele queria profetizar o juízo de Deus, a capital Nínive, a capital da Assíria, que era invasor justamente de Israel no cativeiro babilônico. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações a esse versículo. Esse versículo, vamos ler ele novamente, fala: Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso, que trama o mal contra o Senhor? A primeira aplicação que eu quero fazer é justamente da etimologia do nome, de quem está profetizando, irmão, de quem está trazendo a mensagem. Naum significa Deus consola, ou o Consolador, que é justamente o nome que o Espírito Santo, do Paracletos, recebe, meu irmão. Essa palavra, então, é resposta justamente de para quem está sendo oprimido, porque resolveu fazer a vontade do Senhor, resolveu se entregar, irmão. Essa mensagem vai de encontro ao coração da pessoa que resolveu render ao Senhor. O Senhor talvez tenha te ajuizado, tenha trazido um processo disciplinatório. Ele disciplina todo filho que ele ama. E você talvez esteja se vendo como num círculo repetitivo e sem saída, enfrentando o mesmo inimigo. A profecia de Naum é a resposta. Essa palavra é a resposta para quem foi oprimido fazendo a vontade do Senhor. Olha, Salmos, capítulo 9, versículo 9, diz que o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. E precisamos fazer uma pontuação, porque a perseguição, ela se dá justamente quando nós resolvemos fazer a vontade do Senhor. Quando nós não estamos fazendo, é colheita. Ele os protege em tempo de aflição. Salmo 9:9, essa palavra é para você. E eu gosto porque, irmão,
ele começa falando: ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso? E nós sabemos que o Senhor trata muito das pessoas que influenciam, irmãos, as nossas decisões. E muitas vezes o inimigo vai usar pessoas que são relevantes. Esse conselheiro aqui, perverso, é o próprio rei. É o próprio rei da Assíria. Olha, Deus, meu irmão, antes de tratar com Nínive, ele tratou primeiro com os arrogantes. Nessa época aqui, esse texto ele é relatado por Isaías em capítulo 36, se eu não me engano, 36 ou 38, agora não me lembro, mas em 2 Reis capítulo 19, quero ler com vocês, eu vou ler esse texto. 2 Reis capítulo 19, o versículo 35 e 36 mostra o desfecho de como o Senhor trata, irmão, de como o Senhor abate o soberbo, como o Senhor trata as pessoas arrogantes. Devemos tratar a arrogância, irmão, tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor. A arrogância fala justamente de usar o poder para benefício próprio. É algo que traz prejuízo para outras pessoas. A história conta, e a história mesmo conta, que havia o dia da angústia, aquele relatado em Naum, versículo 7, que o Senhor é torre forte no dia da angústia. Os ninivitas vinham, cercavam, trazendo um rastro de sangue pelas cidades anteriores. A guerra era sangrenta e cruel. Eles dependuravam os membros, como braços, pernas e até mesmo a cabeça decepada, como uma forma de provocar terror no inimigo. E Jerusalém era uma cidade fortificada, e eles chegaram somente até o muro. O que aconteceu? Eles começaram a gritar, eles começaram a falar do lado de fora, primeiro na língua hebraica. Os líderes de Israel até aparecem e dizem para eles eles conversarem em aramaico, porque senão as pessoas entenderiam, e eles começam a gritar cada vez mais alto. E ali os líderes em cima do muro, ou seja, já fala para mim que o Senhor põe limite. Eles invadiram as outras cidades, mas não entraram em Jerusalém, não entraram onde era a vontade do Senhor. Ali dentro dos muros, aqueles que estavam por dentro dos muros estavam protegidos pelo Senhor. Essa era a palavra que estava ali. E começou um jogo de informações. A guerra do inimigo, irmão, ela sempre vai falar de muitas informações. Ele vai tratar de mentiras, vai tratar de afronta, vai tratar tentando nos humilhar e nos envergonhar na frente de todos. Foi o que aconteceu. Ali o Rabsaque, que é justamente o mensageiro, começa a reproduzir as ordens do rei, falando que se eles saíssem do muro para fora, lá na terra de Nínive, da Síria, eles seriam prósperos, mas o que era mentira, porque haveria abuso, violência com as mulheres, eles tomariam as mulheres e fariam a mesma coisa. E o inimigo usa justamente de informações falsas para que nós venhamos a nos render a ele, sair dos limites que o Senhor estabeleceu por nós, porque dentro do muro o Senhor protegeria. Tudo a mando desse rei, desse conselheiro perverso. E aqui agora o profeta Naum está lembrando justamente Nínive, do conselheiro. O que tinha acontecido com o conselheiro? E o que aconteceu com o conselheiro? 2 Reis, capítulo 9, versículo 35, fala: naquela noite, será num período de trevas que o inimigo vai enfrentar, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, que é o conselheiro perverso, rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. O Senhor humilha os inimigos. O Senhor ele trata com arrogante. Um anjo, irmão, um anjo do Senhor, um anjo do Senhor fez a limpa num exército de 185 mil, treinados, sangrentos, totalmente treinados em campo de batalha, sabiam o que estavam fazendo.
conseguiam colocar terror nas pessoas. Faziam isso a vida inteira. Então eu estou pregando aqui para pessoas que estão com medo do inimigo. Eu estou pregando aqui para pessoas que se levantaram para fazer a vontade do Senhor e os inimigos se manifestaram bem pertinho, como se estivessem no muro, mas o Senhor já colocou limite. Essa mensagem vai de encontro ao coração quem está sentindo a opressão, o bafo quente do inferno através de pessoas até próximas ameaçando. Isaías capítulo 41, versículo 11. Confundidos e humilhados, confundidos e envergonhados serão todos os seus inimigos, serão todos que se opuserem ao Senhor. Quem é esse conselheiro perverso? Quem é? Olha, você pergunta ao Senhor, quem é esse conselheiro? Nem dá nome. Que trama o mal contra o Senhor. E eu gosto justamente dessa parte porque, meu irmão, o conselheiro fala justamente daquele que influencia. E, irmãos, vamos ser sinceros, quando uma decisão que pode impactar todo o nosso futuro e que nós sabemos que vem da parte do Senhor, será muito difícil de ser tomada. Não é algo fácil, eu já passei por isso. E esse conselheiro perverso contrasta justamente com quem? Com o nosso maravilhoso conselheiro. O nosso Senhor Jesus hoje representando o maravilhoso conselheiro na forma do Espírito Santo. Isaías 9, versículo 6, diz o seguinte: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Cada um desses atributos aqui, cada um desses principados colocados sobre o ombro do Senhor Jesus tem um significado. O príncipe da paz em momentos de guerra nós precisamos. O conselheiro na hora de tomar decisões. O maravilhoso é quando nós precisamos justamente de milagres. O Deus poderoso, o Deus forte, em algumas versões traz, é justamente quando nós precisamos de um renovo, que sentimos cansados, sem força. E o Pai Eterno fala justamente daquilo que trata a nossa espera. Fala do tempo. Mas nós vamos tratar justamente com esse maravilhoso conselheiro que trata justamente do contraste. Por quê, meu irmão? Olha, o conselheiro perverso, ele contrasta com um maravilhoso conselheiro retratado aqui. E nós fomos chamados justamente, meu irmão, para seguir o mestre. Fishermen, pescadores de homens. E para isso, quando ele fala em Mateus 4,19, ele fala: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Inclusive até aqueles que nos afrontam, nós podemos pescar sim. Agora, existem 3 faróis, irmãos, 3 luzes que eu considero importantes nesse momento, quando vamos tomar uma decisão que é muito importante. 3 faróis que Deus usa para influenciar as nossas decisões em momentos de importância. A primeira, sem dúvida nenhuma, meu irmão, é a palavra de Deus. A palavra que foi estabelecida sobre você. Uma palavra, uma promessa, algo. Se Deus já te deu uma promessa, irmão, mesmo que você relute, eu quero te falar muito sério mesmo que você relute, minha irmã, mesmo que você vá contra Deus, ela vai se cumprir. Por que, Alisson, que você está falando isso? Porque é Deus que falou. Jeremias 1,12 diz que ele vela para que se cumpra a sua palavra. E nesse momento nós precisamos entender que a luta é contra o próprio Deus. Mas ele tem uma maneira amorosa ele tem uma maneira toda especial de convencer os seus escolhidos. Sabe, ele nos lembra da promessa, acende uma chama em nosso coração e derrama amor por meio do seu Espírito Santo. Mas é a palavra que deve ser a nossa luz, o nosso primeiro farol. Salmo 119, versículo 5 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É como se nós víssemos diante de nós ser descortinado todo um destino e tivéssemos a certeza gostosa concedida por meio do Espírito Santo que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. E o Espírito Santo e a palavra agindo, meu irmão, é uma combinação explosiva.
E qual que é o segundo? Irmãos, durante esse processo muitas pessoas entram em dúvida e é natural. Eu entrei muitas vezes. E aí a Bíblia fala para nós que nós precisamos dos conselheiros, hoje tido como os pastores, padres, bispos, apóstolos, profetas. O profeta, na verdade, ele vem trazendo uma palavra divina, uma revelação de Deus. O profeta, ele fala por meio de revelação, é a voz de Deus. E o pastor, ele trata mais desse cuidado de conselheiro. Existem muitas pessoas, irmãos, que podem nos aconselhar. Agora, é confiável, irmão? Não. Davi, por exemplo, teve Aitofel, que quando Absalão usurpou o reino, se debandeou pro lado de lá. Então, Salmo 55, quando ele fala assim, que quem me traiu foi o meu amigo próximo, provavelmente ele estava se falando justamente de Aitofel. E quando Aitofel era o que Jesus tratava com os fariseus. Os fariseus faziam parte de um membro do conselho chamado Conselion, que significava justamente isso, conselho. E o problema é que muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que podem ter a fermentação, ou seja, as suas vivências, os seus traumas, fermentando ali dentro para que venham ser dominados. Mas nós precisamos ter conselheiros. Existem, irmãos, também os 7.000 que não se dobraram a Baal, mas precisamos ter sabedoria na hora de escolher. Mas quero ler com vocês porque o conselheiro de fato é o segundo farol. Provérbios 19, versículo 20, diz o seguinte: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. E como é bom escutar uma pessoa sábia, irmão. Agora no versículo 21 fala: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Senhor. A última palavra vem do Senhor. Enfim, mas Deus usa os conselheiros, e talvez até para que nós venhamos a discernir, irmão. É muito importante. E qual que é o terceiro, Alisson? A paz que excede todo o entendimento, irmãos. A paz de Deus é o farol. Porque se você for num caminho, se você já entregou a sua vida com toda sinceridade ao Senhor, e você está caminhando num lugar onde não tem paz, irmão, Deus não está ali. O nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de paz, irmãos. Esses 3 faróis são importantíssimos para que nós venhamos a tomar toda decisão, principalmente aquelas que são mais importantes, irmão, como um casamento, que é o segundo. Depois de aceitar Jesus, irmãos, a segunda maior importância que tem para Deus é justamente o casamento, a família, irmão. No meu entender, é indissolúvel. Então devemos tomar uma decisão bastante acertada. E outras, por exemplo, como um emprego que pode tomar a sua vida de oração, que pode te levar por um caminho a conhecer pessoas que te influenciam, como esse perverso conselheiro. Colossenses 3,15 diz: que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz de Deus seja o seu arbítrio, a paz de Deus seja o seu arbítrio, irmão. Nós precisamos entender isso. Joel 3,10, e eu creio que essa mensagem vai de encontro a alguns corações que estão angustiados aqui com a decisão que precisam tomar, que ouviram a voz do Senhor. Joel 3,10 diz que tem muitas pessoas que estão no vale da decisão. Multidão no vale da decisão. É o que fala Joel 3,10. E eu estou aqui, irmão, simples como um mensageiro. Posso falar para vocês que já passei por isso. Em momentos muito difíceis, acabei ouvindo quem não deveria ouvir. E foi engraçado porque eu não quero entrar em detalhes, porque eu tenho que usar de sabedoria quando eu vou falar da minha vida pessoal, porque eu estou falando compartilhando algo público. Mas Deus me deu uma direção sobre a minha vida pessoal, minha vida íntima, no começo da minha caminhada, uma promessa. E o engraçado foi que a liderança que eu tinha sobre ela sempre se opôs a isso. Sabe, mesmo com todos os sonhos, e por exercer bastante influência sobre mim, eu deixei me levar em determinado tempo, irmão. E acabei ouvindo coisas, acabei me envolvendo com gente que não deveria me envolver. E o Senhor, por sua vez, me mostrou, até que Ele mesmo me trouxe palavras a qual eu devia sair de lugares que não me inspiravam
a ser o melhor, a cumprir o seu propósito, porque só seremos o melhor se de fato estivermos caminhando naquilo que é o Efésios 2:10, nas obras que o Senhor preparou de nós de antemão. Isso Ele nos lapida através de todas as pessoas. Se o propósito é do Senhor, Ele escolhe as pessoas, Ele escolhe os lugares, Ele escolhe até mesmo, meu irmão, com o que nós vamos trabalhar. Ele quer ser Senhor de toda a nossa vida, eu costumo falar isso. E eu dei ouvido, meu irmão, a um Aitofel, que queria, sabe, apenas domínio, só queria ali como capacho. Quando eu resolvi virar as costas, irmão, quando eu resolvi sair debaixo daquela liderança, começaram a falar para mim que eu estava ouvindo demônios, só que a verdade é que eles estavam me mantendo num lugar infrutífero, e quando eu saí, eu comecei a frutificar e a crescer em Jesus Cristo, a crescer e crescer muito, inclusive em experiências. E eu sei que essas decisões não são fáceis, elas trazem um nível de estresse extremo para nós. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, que seja qual for a decisão que você tenha que tomar, opte sempre pelo propósito do Senhor. Porque Romanos 12:2 diz que a vontade do Senhor ainda é boa, perfeita e agradável. E eu daqui vou estar orando para que você sempre tome a melhor decisão. Decida e escolha sempre por Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.